Olá, sejam muito bem-vindos à nossa sessão experimental Mulher Forte. Se você quer ser uma mulher forte, então vem que aqui é o seu lugar. Vamos compartilhar aqui a tela e vamos já iniciar, né? E o que será que a gente precisa aí para ser uma mulher forte, né? Então é isso que nós vamos detalhar hoje aqui com vocês, né? E o que pensando, né? O que será que eu preciso para ser aí uma mulher forte? Só abrir aqui, vamos lá, pegar do começo. Ok, perfeito. Deixa eu ver quem está entrando. Olá, seja bem-vinda, Neuzita. Seja muito bem-vinda. Já estou começando aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com você. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre ser uma mulher forte, né? O que será que eu preciso aí para ser uma mulher forte? Mas antes disso, queria compartilhar aí com você um pouquinho, né, da minha história, né? Eu sou a Ângela, fazem mais de 15 anos que eu trabalho na área da educação e como professora sempre esse desejo, né, de transmitir um conhecimento, de ajudar as pessoas a sair, digamos, da escuridão, né, de não conhecer alguma coisa, né, e vir para a luz, né, para o conhecimento mesmo, né. Então isso já sempre pulsou muito forte dentro de mim. E dos três últimos anos, né, acho que a partir de agora já os 4 últimos anos, né, a gente já trocou de ano, isso tem pulsado mais forte. Então eu decidi, né, ficar mais na área que é a área que eu mais gosto, que é a área da psicologia, da inteligência emocional, né? Então focar nessas áreas, né? Que é a área assim que sempre meu coração pulsou mais forte. Então foi onde eu descobri meu propósito, né? Nessa busca, nesse anseio de saber, né? O que fazer, para onde ir. Então foi onde eu descobri meu propósito, que é realmente direcionar pessoas, ensinar pessoas, né? A se desenvolver, a encontrar também o caminho delas, e isso é muito importante, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou compartilhar já aqui. Então, como eu posso me tornar uma mulher forte, né? Como eu posso viver o que Deus tem para mim? Como descobrir o que eu devo fazer? Como ter essa motivação para insistir, para persistir? Você já teve essas dúvidas, né? Você já teve essa inquietação? Se você quiser escrever aí no chat, pode escrever. Se você já teve essa angústia, né? Como me tornar uma mulher forte? Como, né, cumprir ali realmente aquilo que Deus tem na minha vida, né? Então, esses são os questionamentos que a gente tem, né, dentro de nós. Isso vai pulsando muito forte ali, e se a gente fica por muito tempo ali, né, patinando, a gente não consegue avançar, né? Então, o que será que a gente precisa fazer, né? Nós, olhando, né, para nossa vida, nós temos várias áreas, né? A nossa vida, assim, basicamente, ela é dividida, né, em 12 áreas, né? E dessas 12 áreas tem 4 grandes áreas, né? Que é a área profissional, a área pessoal, a área de relacionamentos e a área de qualidade de vida. E dentro de cada uma dessas áreas possui, né, mais outras, né, pequenas áreas ali, né? Uma subdivisão ali, né? Deixa eu só ver quem tá entrando aqui. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Permitir.
Olá, seja bem-vinda. Tô aqui já falando aqui das áreas da vida. E para ser uma mulher forte, né, nós precisamos parar e olhar um pouquinho para nossa vida, né, e considerar essas fases, né, essas áreas da nossa vida, né, que elas se dividem, né, tem essas subdivisões aí. Então, o primeiro passo aí para, né, encontrar esse caminho de como se tornar uma mulher forte é fazendo essa análise, né, olhando para sua vida e vendo, né, qual é a parte, né, da minha vida que eu preciso dar mais atenção, que eu preciso focar, porque às vezes a gente fica querendo resolver tudo e não consegue resolver nada, né? Então, é você olhar mesmo para sua vida e ver qual delas você pode focar nesse momento. Olhando aí para essas áreas, se vocês quiserem escrever aí no chat, qual dessas áreas vocês acreditam que nesse momento vocês precisam, né, entrar em ação, né? Ali tem uma nota de 0 a 10, ali se vocês quiserem, né, anotar até, né, para fazer esse diagnóstico, né, para vocês saberem já, né, já é um primeiro passo, né, para onde ir, né, para onde olhar, onde que eu devo focar nesse momento, né? Então já é importante, né, fazer esse primeiro diagnóstico aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém entrando aqui. Ah, tá, o comentário aqui. Deixa eu ver. Isso, qualidade de vida, né? Essa é uma área que a gente vive, às vezes a gente prioriza, assim, né? Sempre é a que a gente mais vai deixando de lado, né? Mas vamos seguir aqui, então. Então, esse é o primeiro passo, né? Descobrir qual área da minha vida, então, eu preciso começar. Olhar ali, ter essa clareza, né? Por onde eu devo começar, né? E sempre realizar algo nesse sentido, né? Fazer algo, né? Se for, por exemplo, na área de qualidade de vida, né? Procurar melhorar ali, sono, alimentação, tempo, né? De descanso, lazer, essas coisas envolvem ali a qualidade de vida, né? Então, é olhar para isso e tentar, se eu não estou fazendo nada disso na minha semana, incluir uma atividade, alguma coisa nesse sentido, para que eu possa ter mais qualidade de vida. O segundo passo, né, é descobrir mais sobre você, né? Então, muitas vezes nós achamos que não somos mulheres fortes, né? E nos vemos como, né, não nos vemos como mulher forte, por quê? Porque a gente não conhece, né, a maioria das nossas forças. Então, você não sabe quais são suas forças. Não, na realidade é uma pergunta, né? Eu tô afirmando aqui, né? Você sabe quais são as suas forças? Hoje você tem essa clareza? Você sabe qual é a sua linguagem de valorização? Qual é a linguagem que você gosta que você se sente valorizada, né? Você tem clareza dos seus valores hoje, né? Diante de um desafio, o que você faz, né? Então, essas são perguntas que a gente precisa parar e refletir e analisar na nossa vida. Então, não é que nós não somos fortes, mas é que nós não conhecemos a nossa força, né? A nossa força está ali muitas vezes, né, escondida, está ali em algum cantinho, mas nós mesmos não sabemos onde está essa força. Então, nós precisamos ali descobrir essa força e, né, fazer o uso dela, né? Então, existem ferramentas, existem sessões específicas para cada uma dessas coisas, para a gente realmente descobrir e focar nisso daí. O terceiro passo aqui é descobrir a sua missão de vida, o seu propósito, né? Esse é uma coisa que a maioria das pessoas, né, tem essa dificuldade, né? Nossa, eu queria tanto saber o meu propósito, né? Eu faço uma coisa, faço outra, mas qual seria então o meu propósito de vida, né? Então é uma coisa que nós precisamos descobrir. A mulher, para se tornar, né,
verdadeiramente ali forte, usar todas as suas forças, ela precisa ter clareza ali, né, da sua missão de vida, seu propósito. E eu coloquei aqui um pouquinho só pra gente, né, ter uma noção do que é isso, né? O que é? A vocação, ela está relacionada com o quê? E é aquilo que faz bem pra mim. Então, é aquilo que eu faço e que faz bem pra mim. Então, o que você faz que faz bem pra você, né? Que você gosta de fazer, que você tem, né, facilidade em fazer, mas que faz bem pra você, que você gosta, né? Seria isso, a vocação. O propósito é aquilo que está relacionado com o porquê. Por que que você faz? E o propósito, ele faz bem para os outros, né? Então, o propósito é o porquê de eu estar aqui, né? Por que eu estou aqui? E ele faz bem para os outros, ele não faz bem somente para mim, né? É um chamado maior que eu preciso me submeter, né? Porque ele atinge, né? Ele abrange as outras pessoas. Então, é aquilo que eu preciso fazer que envolve os outros, né? E se vocês quiserem anotar aí, digitar aí, se tem clareza disso, você já sabe sua missão de vida, já sabe seu propósito, pode escrever aí. E a missão, né? A missão nos ajuda a acordar todos os dias e saber o que eu preciso fazer, né? Então, a missão que ajuda a conectar os dois, saber o que eu faço, né, que é bom para mim, e o que eu faço, né, que faz bem para os outros. Então, a missão é aquele como, né? Como eu vou fazer isso? É aquele, né, é a ação mesmo, né? De todos os dias a gente levantar e ter clareza do que vai fazer. Essa é a missão. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Descobrir. Isso. Às vezes a gente passa muito tempo sem descobrir, né? Mas no momento que a gente descobre, a gente fica surpreendido, porque é como se fosse algo que a gente já sabia, mas a gente nunca teve coragem de realmente olhar para aquilo, às vezes com um pouco mais de coragem, digamos assim. E o quarto passo, então, é ter clareza do que está me impedindo. Então, o que que está me impedindo de viver o plano de Deus para mim, né? Já que eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer minhas forças, saber da minha vocação, e depois que eu sei de tudo isso, o que é ainda? Será que existe algo a mais ainda, né, que me impede de viver o plano de Deus, de ser uma mulher forte, né? Então, existe, né, a nossa mentalidade, né? A forma como nós pensamos. Lá em Provérbios diz assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, a forma como nós pensamos sobre nós, né, determina aquilo que a gente faz, né? E a nossa autoimagem, como foi construído uma imagem desde criança, né? Então, desde criança, aquela imagem que a gente construiu de nós mesmos, também ela pode estar distorcida. Então, ela também impede ali que a gente viva verdadeiramente como uma mulher forte, né? Então, tem o ciclo da autossabotagem, né? Que é um ciclo onde a gente fica preso ali, né? Em eventos de injustiça, coisas que nos impedem de prosseguir, né? E a gente acaba repetindo somente coisas, né? Que a gente já viveu, né? E a gente não avança, a gente acaba ali se sabotando, se auto-sabotando, né? A gente acaba reforçando ali uma mentalidade, né, que a gente criou ao longo da vida, e isso acaba nos impedindo, né? Então, esse ciclo de autossabotagem. E o que a gente precisa? A gente precisa identificar esse ciclo, identificar qual foi nessa injustiça, né, para que possa dar um novo significado para isso e seguir em frente, né? E depois que a gente já fez tudo isso, a gente consegue aí fazer o processo de blindagem da mente, né? Que a gente escolher realmente o que a gente vai pensar, não ficar dando ouvido
né, a coisas que falam aleatórias, é a gente focar naquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, né, sobre a nossa identidade e seguir em frente e não dar ouvidos aí, né, a coisas, né, as vozes, principalmente as vozes, né, que são vozes ali da nossa mente que vai ao longo do tempo nos atrapalhando, né. Como que vocês veem essa questão aí da mentalidade, né? Conseguem perceber aí alguma coisa que impede a vida de vocês? De água. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do processo de mudança, né? Então, como que ocorre esse processo de mudança? Como que eu posso mudar essa situação, né? Essa situação, ela pode ser mudada como, né? Quando parte de nós mesmos, quando a gente consegue olhar para aquilo, não é alguém que chega e aponta para você, né? Mas é quando surge de você mesma a percepção de que você precisa mudar. Então, quando as pessoas dizem pra gente o que a gente tem que fazer, apenas 20% das pessoas realizam, né? Quando alguém tenta te convencer, talvez aí uns 40% das pessoas fazem, né, aquilo que a pessoa tentou te convencer. Mas quando você mesmo tem aquela percepção, aí é diferente. Aí você se posiciona, né, em direção àquilo que você quer, né? Então, esse processo todo, ele traz, né, 3 principais ganhos, que é esse olhar para você mesmo, ajuda você a exercer essa visão de futuro, né? Porque quando você está se sentindo fraca, não conhecendo as suas forças, não conhecendo sua identidade, você não tem uma visão clara do futuro, né? Mas aí você, conhecendo tudo isso, se fortalecendo dessa maneira, você passa a ter uma visão de futuro, né, mais equilibrada. Você passa a ver o futuro com mais esperança e não baseado em eventos de dor, né? Porque querendo ou não, eventos de dor que nós vivemos, muitas vezes eles fazem a gente olhar para o futuro com um olhar de medo, né? E não nos permite avançar para o futuro da maneira correta. E se conectar com toda a sua história e rever, né, que não tem como nós avançarmos sem considerar toda a nossa história. A gente precisa de um processo de aceitação, né? Aceitar toda a minha história, né? Rever alguma dor ali que possa existir e avançar, né? E avançar, né? Ver aí algo que está impedindo, né? Ressignificar isso para poder avançar, né? Então, esse processo aí todo, ele traz compromisso, parceria, onde, né, o nosso objetivo passa a ser o mesmo, né? O nosso objetivo aí passa a ser o mesmo. Que a partir do momento que eu entendi, né, o que aconteceu comigo, eu falei, não, eu preciso, né, eu sinto, né, esse desejo de também resgatar mulheres, também fazer com que essas mulheres também saiam daquela situação, né, de anonimato, de se sentir fraca, de não reconhecer as suas forças, não reconhecer a sua verdadeira identidade e passem aí a ser, né, cumprir o propósito que Deus tem para elas, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, né, e se nós ficarmos escondidos, esse propósito também fica ali, né, impedido, né, de se concretizar, né, e Deus é um Deus grande que ele, tudo que ele faz é perfeito, então todos nós temos aí uma missão, um propósito de vida, né? Então, nesse processo, ele envolve isso, né? Esse comprometimento, né? Tanto da minha parte quanto da sua parte, para que a gente possa crescer junto aí nesse processo de inteligência emocional, né? Onde o objetivo sempre vai ser o quê? Entrar em ação, né? Porque sem ação não gera resultado. Então, só o conhecimento ele é muito importante, mas ele precisa da ação, né? Ele precisa da ação, né? A ação é que move, né? Tava me lembrando aqui de Moisés ali, quando ele chegou diante do mar ali, né?
E ele falou, Deus, e agora, né? E Deus disse o que para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem, né? Então sempre vai ter uma ação, mesmo diante do impossível. A gente precisa de uma ação para romper com esse impossível. Por mais conhecimento que a gente tem, a gente precisa de uma ação para romper ali com o impossível. Então esse processo de mudança, ele começa na mente, né? Como a gente falou lá de mentalidade, de ciclo, de autossabotagem, tudo começa na nossa mente. Por meio de pensamentos, sentimentos, emoções. Esses pensamentos nos levam à ação, né? E essa ação a gente vai fazendo ela repetidamente, então vai tendo um hábito. Então muitas vezes os nossos hábitos estão corrompidos, os nossos hábitos estão tóxicos. Por quê? Porque nossos pensamentos não estão alinhados com a nossa verdadeira identidade. Então a gente precisa, né, fazer esse processo de transformação mesmo, renovação da mente, né? A Bíblia fala disso, né? Renovação da mente para viver a transformação, né? Transformai-vos pela renovação da mente. Então, a gente mesmo que se transforma pela renovação da nossa mente, né? E Deus está ali, né? Nos auxiliando em todo esse processo. Né? Então, esses hábitos são o quê? As nossas atitudes, os nossos resultados, né? Então, se a gente olha para o nosso resultado e vê que não está tão bom assim, isso decorre o quê? Dos nossos hábitos, da nossa ação e da nossa mentalidade, né? E aqueles resultados geram novamente novos pensamentos. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo por meio de quê? De um processo de inteligência, né? Que é essa capacidade de fazer associações, né? Essas associações que a gente vai fazendo aí ao longo da trajetória. E a inteligência, ela vem por onde, né? As associações, por meio de informações. Então, quanto mais informações eu dou à minha mente, mais ela tem argumentos ali para pensar diferente. Então, eu preciso viver novas experiências, eu preciso observar coisas novas, né? E esse processo de autoconhecimento, ele traz novas experiências, tanto, né, interior como exterior, né? Então, as novas ações vai te levando ali a viver novas experiências e pensar novas coisas, né? Então, dentro desse processo, 95% das pessoas nascem, crescem e morrem dentro desse ciclo. Vou voltar aqui rapidinho. Que eu tô falando, tá tudo bem por aí? Ô, Ângela, eu desliguei a câmera porque tô aqui fazendo umas coisas que não dá pra filmar, mas tô atenta, dá vontade de ficar falando, respondendo. Mas tá bom. ótimo. Tá ligadona aqui. Tá bom. Então vamos continuar aqui, a gente tá quase finalizando aqui o slide. Mas é sempre pensando dessa forma, sempre questionando os nossos pensamentos, né? O Einstein, ele já falava, né? Insano querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, se eu preciso, né? Se eu quero, né? Janeiro, né? É um ano novo, né? E as pessoas falam vida nova, né? Então, para ter essa vida nova, precisa ter uma mudança, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, uma mudança em todos os sentidos da nossa vida. Porque senão, infelizmente, vai ser a mesma coisa. Então, é preciso começar a mudar, né? E pequenas ações, né? Pequenas ações nos levam a grandes resultados, né? Não se muda um problema com os mesmos pensamentos que o criou. Então, se eu estou num problema, eu preciso mudar a minha forma de pensar para que eu possa resolver. Porque com o mesmo pensamento eu não consigo, né, resolver esse problema. Então, questionando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é que a gente vai, né, mudar também a nossa forma de agir. E isso vai construir em nós uma nova forma de pensar, né? Então, isso é muito verídico. Por exemplo, eu vejo muito isso, né, na minha trajetória, né? Porque a partir do momento que eu, né, comecei a acreditar, né, nessa possibilidade, né, de ajudar pessoas, que já era algo que pulsava no meu coração já há muito tempo, né, eu comecei a realmente fazer. Então, você começa a pensar e você começa a agir, você começa a pensar e você começa a agir, né? Então, é sempre nesse processo.
Então, nesse processo, né, de mentoria, para que você se torne aí uma mulher forte, né, eu vou te conduzir a novas ações, a questionar seus pensamentos e emoções, direcionar a viver novas experiências, dar um novo significado a essas experiências, né, a experiências do passado que você viveu. Para quê? Para viver aí a vida que você merece viver. E quando a gente fala merece, por quê? Porque é o plano que Deus tem para nós, né? E o plano que Ele traçou para nós é o que a gente merece viver, né? Então, é dentro daquele propósito. É claro que não vai, às vezes, ser tão fácil, né? Mas é possível e é sempre melhor. Vai ser sempre melhor seguir o propósito do que fugir dele, né? E aí, me digam aí, faz sentido aí pra vocês? Pode escrever aí no chat. Deixa eu só voltar novamente aqui. Ela não tá querendo parar, não. É aqui em cima agora. Eu não sei se travou, mas ela não para. Ela não quer parar. Vamos ver se ela vai parar agora. Não parou. Não quis parar. A apresentação não quis parar. Cliquei várias vezes ali. Mas pensando dessa forma, né, para construir ali, né, o que nós queremos ser uma mulher forte, né, questionando, descobrindo a nossa identidade e dessa forma a gente vai, né, viver ali o nosso propósito de vida, né, e hoje aí a minha mentoria, né, da Mulher Forte, né, está aí com as inscrições abertas para que vocês possam adquirir, para que vocês possam avançar, né, e para que o seu ano de 2024, né, seja diferente, né, para que você possa aí de fato, né, dar passos novos, dar, né, passos em direção a viver uma vida como uma mulher forte, né. Então, se vocês aí tiverem esse interesse, vocês me falem aí que eu mando o link para vocês, né, de inscrição e a gente já inicia esse processo, né, um processo aí de, acho que 6 semanas, né, um processo aí de acompanhamento, onde você tem todas essas ferramentas à sua disposição, né, não é um processo tão longo e também não é um processo tão curto, né, mas é um processo aí mediano, onde é o tempo aí suficiente, né, para que você já comece a pensar diferente, comece a colocar aí, né, verdadeiramente, né, descobrir a sua identidade, descobrir o seu propósito de vida. Então, nós já vamos finalizar. Agradeço aí a Neuzita. Obrigada pela presença, Neuzita. Me chama lá no WhatsApp, a gente pode estar conversando melhor, né? E a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre esse tema, para falar, né, detalhar cada um deles, né, aprender mais, mas sempre no intuito, né, de entrar em ação, sempre no intuito, né, de romper com aquilo que está impedindo, sempre no intuito de avançar, né? Então, eu agradeço aí e a gente finaliza por aqui, tá bom? Até mais, Lídia. A gente se fala também pelo WhatsApp.
Então, finalizamos agora aqui a nossa sessão. E queremos deixar aí aberto, né, para que você também adquira aí a sua mentoria, né? Não desanime, né? Para que você comece o seu ano verdadeiramente já forte, né? Então, eu deixo aberto aí para você.